Olá pessoal, eu sou o enfermeiro Maurício, trabalho no departamento de oncologia e estamos participando do quadro Cuidados que Transformam. É um momento onde nós esclarecemos as orientações sobre os cuidados em oncologia em todos os aspectos e todos os momentos do tratamento. A primeira pergunta que costumam realizar quando nos abordam é: estou com câncer, e agora? A primeira situação, quando a pessoa detecta suspeita de um câncer, seja através da apresentação de algum sintoma, seja através de um autoexame, ou seja através de um exame de imagem ou algum exame clínico que indica ou reconhece alguma suspeita para câncer, essa pessoa deve imediatamente procurar seu médico de confiança, seja ele o médico da unidade básica de saúde, um médico conveniado ou até mesmo um médico particular. Esse médico vai então investigar as questões clínicas do paciente, apurar alguns outros exames complementares para se aprofundar mais nessa suspeita diagnóstica, reconhecendo se o tumor pode ser maligno, o grau de malignidade ou se passa de um câncer benigno, para tomar algumas outras condutas reconhecendo o espectro desse tumor. O próximo passo, reconhecendo a malignidade desse tumor, é procurar um oncologista, para que esse médico oncologista avalie melhor o que nós chamamos um período de estadiamento clínico. Nesse estadiamento clínico, o médico realiza mais alguns exames complementares e, com a expertise profissional, o médico determina se abordar uma intervenção, sendo ela cirúrgica, sendo ela medicamentosa ou através até de radioterapia. E a medicamentosa também pode ser realizada através de quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, terapia-alvo. Ou seja, o médico tem um espectro de abordagens terapêuticas em que ele vai escolher a melhor linha terapêutica para tratamento do câncer. Junto disso, é importante que a pessoa exercite a autoestima, organize também seus agendamentos. A partir dessa linha diagnóstica, a pessoa começa a ter vários agendamentos, sejam de consultas, sejam de exames complementares, ou sejam através de alguns procedimentos ou medicamentos que virão no decorrer do tratamento. Então, a primeira prioridade é que essa pessoa organize bem esse agendamento para que o tratamento funcione de modo fluido e otimizado. Outro fator fundamental que o paciente precisa ter é trabalhar a autoestima e trabalhar a performance clínica, que nós chamamos assim a otimidade das funções orgânicas, o perfil nutricional esteja de qualidade, que a pessoa se alimente bem, que a pessoa pratique alguns hábitos de lazer, de atividade físicas leves e que consiga manter uma performance clínica, uma estabilidade clínica para quando for o momento de se submeter ao procedimento, seja ele quimioterápico, seja ele cirúrgico ou radioterápico, que ele esteja numa condição clínica favorável para se submeter ao tratamento a médio e longo prazo, podendo durar ele 2 meses, 6 meses ou até 12 meses, dependendo da conduta médica. Além disso, é muito importante que as pessoas reconheçam também o suporte da equipe multidisciplinar, entre elas formada por enfermeiro, pelo qual vai ajudar a coordenar o tratamento e realizar os cuidados assistenciais mais próximos envolvendo as intervenções medicamentosas propriamente dita. Também a área da saúde tem na equipe multidisciplinar o assistente social, Essa pessoa também é responsável também por fornecer assistência às questões de previdência social ou algumas necessidades, que o paciente possa vir a ter dependendo do grau social dessa pessoa, Você precisa às vezes de algum suporte para acesso a alimentos, cestas básicas, ou pode acessibilidade a transportes públicos. Então, isso é muito importante o serviço social também estar trabalhando. Junto disso, também o serviço de fonoaudiologia vai estar trabalhando, assim como a nutricionista vai estar trabalhando as funções nutricionais e manejando para garantir a maior qualidade nutricional do paciente. Nós também temos o suporte psicológico, que é muito importante para os pacientes que entram para a terapia oncológica. Durante o diagnóstico do câncer, além dos sintomas colaterais que podem surgir, como sangramentos, dores, também podem surgir sintomas psicológicos, como angústia, nervosismo, medo, irritabilidade, entre outros sintomas que possam vir a comprometer o andamento do tratamento e confundir, às vezes, as informações e o manejo terapêutico de modo otimizado. Então, é muito importante que tanto o paciente quanto os seus familiares cuidem com relação a agendamentos, cuidem com relação ao tratamento proposto pelo médico, reconhecendo esse suporte multidisciplinar de todos os demais profissionais, que vão ajudar a diluir a carga intensa de responsabilidades
atividades, fazendo com que o tratamento seja realizado de um modo mais efetivo, mais leve. Também é muito importante reconhecer o apoio da família, né, envolvendo toda a família, inclusive dividindo algumas responsabilidades, trabalhando responsabilidades no ambiente dessa pessoa. Vão ter situações em que os efeitos colaterais provoquem indisposição, e é muito importante que a família esteja agregada para poder reconhecer esses momentos e promover os cuidados com o ambiente, oferecendo suporte no manejo das cestas básicas em casa, no manejo da higiene do ambiente, inclusive rotinas de lazer para promover o bem-estar desse paciente, trabalhando rotinas de passeios, visitas, conversas, para que o decorrer do tratamento seja realizado de uma forma mais leve e com um bem-estar sendo promovido diariamente. Junto do apoio familiar, é muito importante que cada membro da família reconheça a importância de se estimular o autocuidado, reconhecendo os limites do seu familiar em tratamento oncológico. Em outras palavras, se você reconhecer que aquele indivíduo consegue realizar algumas atividades sem a necessidade de apoio, estimule esse familiar, cuidando para prevenir acidentes, mas garantindo que ele tenha um certo grau de autonomia e que, na perspectiva a médio e longo prazo, ele venha a se desenvolver e não se tornar cada vez mais dependente de cuidadores. Por isso é muito importante estimular a pessoa em tratamento oncológico para que ela continue desempenhando suas funções, mas com o detalhe de que tem que sempre cuidar para não gerar alguns colaterais, alguns acidentes, né? Estando a família preparada para prestar o suporte em algumas situações necessárias. É muito importante que as pessoas reconheçam que para todo o diagnóstico do câncer existe o tratamento. Independente do grau de invasibilidade desse câncer, existe um tratamento. E também é muito importante reconhecer que quanto mais precocemente se reconhecer o diagnóstico, mais leve e mais simples é a intervenção médica. Então, procure sempre realizar os exames de modo preventivo, informando os demais familiares, os grupos de risco, para que quando for detectado uma suspeita de câncer, que ela seja detectada logo no início e que o tratamento seja o menos invasivo possível e com o maior sucesso. Então, pessoal, espero que eu tenha colaborado para alguns esclarecimentos essenciais para o tratamento de oncologia. O serviço da Santa Casa está à disposição nesse programa Cuidados que Transformam. Cuidar da saúde como um bem principal. Saúde em primeiro lugar.